Falácia ad populum. Quando falamos sobre falácias lógicas, é comum nos depararmos com termos que parecem retirados de um tratado de retórica do século XVII, mas cujas implicações práticas estão mais vivas do que nunca. Dentre elas, a falácia ad populum, também conhecida como apelo ao povo, destaca-se pela sua astúcia e ubiquidade nos discursos políticos, nos debates cotidianos e até na publicidade. Mas o que essa falácia realmente significa e por que ela é tão perigosa? A falácia ad populum consiste em argumentar que algo é verdadeiro, correto ou válido simplesmente porque um grande número de pessoas acredita nisso. Ou seja, a validade de uma afirmação não é derivada das evidências que a sustentam, mas de sua popularidade. Simplificando, se todos acreditam, deve ser verdade. Em termos lógicos, esta é uma violação grave porque substitui a avaliação crítica de evidências por um argumento emocional baseado na percepção de consenso ou aceitação em massa. E é aqui que está a armadilha. Ela apela ao desejo humano de pertencer a um grupo, de se sentir validado por crenças compartilhadas e ao medo de ser considerado diferente ou errado. Um exemplo básico. Vamos imaginar que alguém diga: todo mundo diz que o açúcar de cana é mais saudável que o açúcar refinado, então deve ser verdade. Nesse caso, a pessoa não apresenta dados científicos ou argumentos sólidos, mas simplesmente aponta a crença comum como prova irrefutável. No entanto, o número de pessoas que compartilham uma opinião não garante sua veracidade. O termo ad populum vem do latim e pode ser traduzido como em direção ao povo ou para o povo. Essa falácia tem raízes na retórica clássica, sendo identificada como uma ferramenta que os oradores da Grécia e Roma antigas usavam para manipular as massas. Naquela época, o objetivo não era necessariamente buscar a verdade, mas sim convencer o público e ganhar seu apoio, muitas vezes por meio de emoções como medo, orgulho ou pertencimento. Um exemplo histórico paradigmático é encontrado no caso de Galileu Galilei. Durante o século XVII, a ideia de que a Terra era o centro do universo era amplamente aceita pela maioria da população, incluindo líderes religiosos e científicos da época. Esse consenso social foi usado como argumento para desacreditar as ideias heliocêntricas de Galileu, que propunham que a Terra orbitava o Sol. O apelo a todo mundo sabe tornou-se uma ferramenta para manter o status quo e silenciar o progresso científico. O que torna a falácia ad populum tão eficaz e perigosa é sua capacidade de explorar emoções humanas. As pessoas tendem a buscar aprovação social e evitar o isolamento, e ir contra a crença da maioria pode ser visto como um ato de rebelião ou tolice. Se muitas pessoas acreditam, deve ser verdade, certo? Essa suposição cria uma falsa sensação de segurança. Acreditar em algo que todos compartilham nos faz sentir conectados e parte de um grupo, o que reforça nossa identidade coletiva. Portanto, essa falácia opera não apenas em um nível cognitivo, mas também em um nível emocional, o que a torna uma ferramenta eficaz para a manipulação. Entretanto, como veremos nas sessões seguintes, é essencial entender por que essa forma de argumentação falha miseravelmente na busca pela verdade. Agora que entendemos o que é a falácia ad populum e como ela apela às nossas emoções e desejos de pertencimento, é hora de desmontar sua estrutura lógica e examinar os perigos que ela acarreta. Por que essa forma de argumentação é tão problemática? Em essência, porque confunde consenso social com verdade objetiva. O principal erro lógico do ad populum é supor que a popularidade de uma ideia é equivalente à sua validade. Entretanto, uma afirmação não se torna mais verdadeira porque um número significativo de pessoas a apoia. Isso ocorre porque a verdade não é democrática, não está sujeita à votação e não depende das crenças da maioria. Vamos analisar isso em um esboço básico. Premissa 1. Um grande número de pessoas acredita em X2. Conclusão. Portanto, X é verdadeiro. Esse raciocínio ignora a necessidade de evidências sólidas e argumentos válidos para apoiar X. Em vez disso, ele se baseia apenas na percepção de consenso, o que não garante que X esteja correto. Na verdade, a história está repleta de crenças amplamente difundidas que acabaram se mostrando erradas. Para ilustrar isso, basta observar algumas crenças populares que ruíram diante das evidências. Terra plana. Durante séculos,
Muitas civilizações presumiram que a Terra era plana porque parecia lógico à primeira vista e porque todos diziam isso. No entanto, evidências científicas refutaram essa crença, mostrando que o formato do nosso planeta é esférico. 2. Geocentrismo. Como mencionamos recentemente, a ideia de que a Terra era o centro do universo foi aceita durante séculos, até que as observações de Copérnico e Galileu provaram que ela era falsa. O interessante aqui é como o consenso popular foi usado para justificar a perseguição daqueles que ousaram questionar o dogma. 3. Sanguessugas como medicina universal. Na medicina medieval, acreditava-se que as sanguessugas curavam praticamente qualquer doença ao equilibrar os humores do corpo. Essa prática era baseada em uma teoria falha que a maioria dos médicos e pacientes aceitava, mas que carecia de suporte científico. O ad populum não é apenas um problema histórico, ele continua prevalecendo e pode ser ainda mais perigoso na era da informação, ou melhor, da desinformação. Nas redes sociais, ideias populares, mesmo as falsas, tendem a se espalhar rapidamente. Um tweet ou vídeo viral com milhões de visualizações pode convencer as pessoas de coisas que não têm fundamento simplesmente porque muitas pessoas as compartilham. Por exemplo, teorias da conspiração, como a crença de que vacinas causam autismo, foram sustentadas em grande parte devido à sua popularidade entre certos grupos, apesar de terem sido cientificamente desacreditadas. Líderes e movimentos políticos frequentemente usam ad populum para justificar suas decisões ou posições. Frases como "a maioria dos cidadãos concorda com esta medida" ou "todos sabem que isso é necessário" buscam silenciar a oposição crítica e promover a obediência cega. Por exemplo, durante o nazismo, a crença generalizada na superioridade racial foi instrumentalizada para justificar atrocidades. O fato de ter sido amplamente aceito não o torna correto, mas simplesmente um exemplo de manipulação por consenso. Normas sociais discriminatórias são frequentemente perpetuadas sob o pretexto de que sempre foi assim ou todo mundo acredita nisso. Isso acontece, por exemplo, em debates sobre direitos humanos, onde tradições ou crenças populares são apresentadas como razões válidas para manter práticas opressivas. Por que caímos no ad populum? A resposta não está apenas na nossa necessidade de pertencer, mas também nos nossos vieses cognitivos. Viés de conformidade. As pessoas tendem a se alinhar à opinião da maioria, mesmo que tenham dúvidas sobre isso, para evitar conflitos ou serem vistas como diferentes. Esse fenômeno foi demonstrado no experimento de Asch, onde os participantes deram respostas incorretas só porque o grupo o fez. Efeito bandwagon. Esse preconceito nos leva a adotar crenças ou comportamentos simplesmente porque muitas outras pessoas o fazem. É a base por trás de modismos e tendências, mas também de falácias populares. Economia cognitiva. Avaliar criticamente uma ideia exige tempo e esforço. Pelo contrário, aceitar algo porque todo mundo acredita é muito mais rápido e conveniente, mesmo que não seja a coisa certa a fazer. A falácia ad populum nem sempre é óbvia. Muitas vezes, ela é camuflada em frases que parecem persuasivas, mas não fornecem nenhuma evidência real. Vou dar alguns indicadores que são importantes para detectá-lo. Primeiro, frases que usam expressões como "todo mundo sabe disso", a maioria das pessoas acredita que, ninguém pensa o contrário. Em segundo lugar, a falácia é frequentemente disfarçada de lógica quando um fato amplamente aceito é apresentado como prova de sua validade. Exemplo: esse remédio funciona porque todo mundo o usa. Terceiro, a falácia pode ser apoiada por números, como pesquisas ou porcentagens, que não têm relação direta com a verdade do argumento. Exemplo: 80% das pessoas acreditam que alienígenas visitam a Terra, então deve ser verdade. O número, embora real, não tem peso se não for apoiado por evidências concretas. Superar a falácia ad populum requer habilidades críticas e ferramentas práticas. Quando confrontado com um argumento baseado no consenso popular, a melhor resposta é exigir evidências verificáveis para apoiar a afirmação. Pergunta-chave: que evidência objetiva apoia isso, além do número de pessoas que acreditam nisso? Exemplo: afirmação: todo mundo sabe que as vacinas não são seguras. Resposta:
Você pode mostrar estudos científicos que comprovem isso ou você está apenas confiando no que outras pessoas dizem. Uma técnica eficaz é apontar exemplos históricos em que o consenso da massa estava errado, enfatizando que a popularidade de uma ideia não garante sua veracidade. Exemplo: afirmação: esta dieta deve ser a melhor porque todo mundo a segue. Resposta: na década de 1990, todos acreditavam que dietas com baixo teor de gordura eram saudáveis, mas depois descobriram que elas não eram tão eficazes. Muitas vezes, afirmações sobre o que todos acreditam são exageros ou generalizações. É útil investigar quão representativo o consenso citado realmente é. Pergunta-chave: o que exatamente você quer dizer com todos? Que porcentagem da população essa maioria representa? Exemplo: afirmação: na minha cidade todo mundo é contra essa lei. Resposta: você tem algum dado real para comprovar isso? Talvez você esteja falando apenas de pessoas do seu círculo social. Argumento ad populum não segue as regras da lógica pode ser muito eficaz, especialmente em discussões acadêmicas ou formais. Exemplo: afirmação: milhões de pessoas não podem estar erradas. Resposta: o número de pessoas não tem relevância lógica. As ideias devem ser avaliadas por suas evidências, não por sua popularidade. Combater o ad populum significa não apenas refutá-lo no momento, mas também promover uma cultura de pensamento crítico e ceticismo saudável. Aqui estão algumas maneiras de conseguir isso. Ensinar as pessoas a identificar falácias lógicas e analisar argumentos baseados em evidências é essencial para evitar cair em falso consenso. Promova a ideia de que isso não é apenas válido, mas necessário. Questionar crenças populares quando elas não são apoiadas por fatos concretos. Incentive as pessoas a confiarem em seu próprio raciocínio e não serem influenciadas apenas pela pressão social. Reflita sobre como a publicidade usa o ad populum afirmando que um produto é o mais vendido para convencer os consumidores a comprá-lo. Uma das melhores maneiras de combater a desinformação populista é ensinar as pessoas a buscar fontes confiáveis e verificadas.